Olá, futuro agente administrativo da Polícia Federal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de preparação. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais importantes e cobrados do seu edital, noções de direito constitucional. Vamos desvendar juntos o que é a Constituição, como ela é classificada e quais são os seus princípios fundamentais. Este é o alicerce de todo o direito brasileiro, e entender bem essa base vai te colocar na frente de muitos concorrentes. Preparada? Então vamos começar. O que é uma Constituição? Pense na Constituição como a lei das leis, a regra do jogo de um país. É o documento mais poderoso que existe, a base sobre a qual toda a estrutura do Estado e do direito é construída. Ela não é uma lei comum, é o resultado da vontade soberana do povo, que define como o poder será exercido, quais são as funções de cada órgão do governo e, o mais importante, quais são os nossos direitos e garantias fundamentais. A sua prova pode cobrar diferentes maneiras de entender o que é uma Constituição. Vamos ver as três principais, de forma bem simples. Visão jurídica, de Hans Kelsen. Para Kelsen, a Constituição é a norma suprema. Imagine uma pirâmide de leis. No topo está a Constituição, e nenhuma lei abaixo dela pode contradizê-la. É a visão que mais usamos no dia a dia do direito. Visão política, de Carl Schmitt. Para Schmitt, a Constituição é uma decisão política fundamental. É o momento em que a nação decide como vai se organizar, quem manda e quais os seus valores essenciais. Visão sociológica, de Ferdinand Lassalle. Lassalle dizia que a Constituição de verdade não é o papel escrito, mas a soma dos fatores reais de poder na sociedade. Se o texto diz uma coisa, mas os grupos poderosos, econômicos, militares, etc., a Constituição de papel não vale nada. E a nossa Constituição de 1988? Ela é uma mistura de tudo isso. É uma norma jurídica suprema, uma decisão política do povo brasileiro após a ditadura e busca refletir a nossa complexa realidade social. Como as constituições são classificadas? Agora, vamos a um ponto que as bancas adoram, as classificações. Saber isso ajuda a entender a identidade da nossa Constituição. Quanto à origem, a nossa Constituição de 1988 foi promulgada. O que isso significa? Que foi criada por uma Assembleia Nacional Constituinte, com representantes eleitos pelo povo. É democrática. O oposto é uma Constituição outorgada, que é imposta por um governante, como o de 1937 no Estado Novo de Getúlio Vargas. Quanto à forma, a nossa é escrita, ou seja, está toda organizada em um único documento, diferente do Reino Unido, por exemplo, que tem uma Constituição não escrita, baseada em costumes e várias leis esparsas. Quanto à estabilidade, este é um ponto crucial. A nossa Constituição é rígida. Isso quer dizer que, para alterá-la, o processo é muito mais difícil e solene do que para criar uma lei comum. É por isso que existem as emendas constitucionais, que exigem um quórum de aprovação muito maior no Congresso. Isso garante a estabilidade das nossas regras mais importantes. Quanto à extensão, a nossa é analítica, ou seja, ela é detalhista e longa. Ela não fala só da organização do Estado, fala de saúde, educação, meio ambiente, índios, cultura, e isso a torna dirigente, pois aponta os caminhos que o país deve seguir. Quanto à finalidade, ela é dirigente. Como vimos, ela não se limita a organizar o poder, ela estabelece metas e objetivos para o Estado, como erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Ela dirige a atuação do governo. Guardou? A Constituição Federal de 1988 é promulgada, escrita, rígida, analítica e dirigente. Memorizar essas 5 características já te garante pontos preciosos na prova. Olá novamente! Na primeira parte, entendemos o que é a Constituição e como ela se classifica. Agora, vamos entrar no coração da nossa Carta Magna, os princípios fundamentais, que estão logo nos primeiros artigos. São eles que dão a identidade e os valores da República Federativa do Brasil. Vamos analisar os artigos 1º e 2º. Artigo 1º. Os fundamentos da República. O artigo 1º é a certidão de nascimento da nossa República.
Ele lista os 5 pilares que sustentam o nosso país. Para nunca mais esquecer, use o mnemônico só, si, di, va, plu. Vamos detalhar cada um e ver como isso cai na prática. SO, de soberania. Significa que o Brasil não se submete a nenhum outro país ou poder externo. Internamente, significa que o poder do Estado é o mais alto de todos. Exemplo prático. Quando o Brasil defende na ONU o seu direito de decidir sobre as políticas para a Amazônia, está exercendo sua soberania. CI, de cidadania. É mais do que apenas o direito de votar. Cidadania é o direito de participar ativamente da vida política do país, fiscalizar o governo e ter seus direitos civis e sociais respeitados. Exemplo prático. A criação de conselhos municipais de saúde, onde a população pode participar e decidir sobre as políticas locais, é um exercício direto da cidadania. DI, de dignidade da pessoa humana. Este é talvez o princípio mais importante de todos. É o valor central que orienta todo o nosso direito. Significa que cada ser humano é um fim em si mesmo e deve ser tratado com respeito. Exemplo prático e muito cobrado, o STF, com base na dignidade da pessoa humana, decidiu que pessoas transgênero têm o direito de alterar seu nome e gênero nos documentos, mesmo sem cirurgia. O direito de ser quem você é está protegido por este princípio. Artigo 2. A separação dos poderes. O artigo 2º estabelece que o poder do Estado é dividido em 3, legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, Congresso, Assembleias e Câmaras. Cria as leis e fiscaliza o executivo. Poder executivo, presidente, governadores e prefeitos. Administra o país, executa as leis e implementa políticas públicas. Poder judiciário, juízes e tribunais. Julga os conflitos e garante que a Constituição e as leis sejam cumpridas. O segredo aqui é o sistema de freios e contrapesos, checks and balances. Um poder controla o outro, para evitar abusos. Exemplo prático. Quando o STF, Judiciário, anula um decreto do presidente, Executivo, por considerá-lo inconstitucional, ele está exercendo sua função de freio, garantindo o equilíbrio e a legalidade. Entender essa dinâmica entre os fundamentos e a separação dos poderes é essencial para sua prova. Chegamos à parte final da nossa aula. Já vimos o que é a Constituição, seus fundamentos e a separação dos poderes. Agora, vamos descobrir para onde o Brasil quer ir. Veremos os objetivos da nossa República, descritos no artigo 3º, e como o Brasil se comporta no cenário mundial, conforme o artigo 4º. Vamos fechar este conteúdo com chave de ouro. Artigo 3º. Os objetivos fundamentais. Se o artigo 1º nos diz quem somos, o artigo 3º nos diz o que queremos ser. São as metas, os deveres que o Estado tem para com a sociedade. São 4 grandes objetivos, que começam com verbos no infinitivo, indicando uma ação contínua. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É uma meta social, um ideal de convivência. Garantir o desenvolvimento nacional. Uma meta econômica e estrutural, buscando o crescimento do país de forma equilibrada. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esta é, talvez, a meta mais urgente. É um comando direto para que o Estado atue ativamente para diminuir o abismo social que existe no Brasil. Exemplo prático. Políticas públicas como o Bolsa Família ou programas de desenvolvimento para o Nordeste são a concretização direta deste objetivo. O Estado não pode ficar parado, ele tem o dever de agir. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É a cláusula que consagra a igualdade e o respeito à diversidade. Dica de prova. Não confunda os fundamentos, artigo 1º, sócio de vápulo, com os objetivos, artigo 3º. Fundamentos são a base estática, o que já somos. Objetivos são as metas dinâmicas, o que buscamos alcançar. Artigo 4º. O Brasil no mundo, relações internacionais.
O artigo 4º define como o Brasil deve se portar em suas relações com outros países. É a nossa etiqueta diplomática. Os princípios são: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Esse é muito importante. Os direitos humanos guiam a nossa política externa. Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. O Brasil, por princípio, renuncia à guerra como forma de resolver problemas. Exemplo prático: a resolução de uma antiga disputa de fronteira com o Paraguai por meio de negociação diplomática e não pela força é um reflexo direto deste princípio. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. É o dever de acolher estrangeiros perseguidos em seus países por motivos políticos ou ideológicos. Exemplo prático: o acolhimento de refugiados da Venezuela que fugiam de perseguição política é uma aplicação direta deste mandamento constitucional. Por fim, o parágrafo único do artigo 4º estabelece um objetivo especial: a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E assim fechamos nosso estudo sobre os pilares do direito constitucional para o concurso de agente administrativo da PF. Vamos recapitular rapidamente? Vimos que a Constituição é a lei suprema, rígida e dirigente do nosso país. Aprendemos os 5 fundamentos com o mnemônico Sócio de Vaplo. Entendemos a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário com o sistema de freios e contrapesos. E, por fim, vimos os objetivos que o Brasil persegue e os princípios que guiam nossas relações internacionais. Este conteúdo é a base para todo o resto do direito constitucional e administrativo. Domine esses conceitos, revise os exemplos e você estará muito bem preparado para as questões da sua prova. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Deixe nos comentários qual outro tópico você gostaria de ver por aqui. Bons estudos e até a aprovação!